Amém. Boa noite. Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom que estamos aqui reunidos, né? Que bom que a tua casa está reunida. Que alegria poder compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor Jesus com você. Utilizar esse canal abençoado, a mídia, né? Para entrar na tua casa. Eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos a respeito de quanto a palavra tem impactado os corações. Que bom que o Espírito Santo está agindo. Que bom que estamos deixando Ele agir, né? Nós que damos liberdade para o Senhor trabalhar dentro de nós. Quero chamar a tua atenção, a atenção da tua casa, para que todos se reúnam, para que haja um tempo de tranquilidade. Você se preparou para um culto agora, né? Você vai ouvir uma mensagem que vem do céu ao teu coração. Então convide também os teus filhos, que eles possam se desligar das outras conexões e mergulhar agora na palavra, ter esse tempo precioso com a palavra. O profeta Amós diz que virão dias em que não terão fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então aproveite ao máximo esse privilégio de ouvir a palavra do Senhor. E nós nos alegramos também porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e é ouvir a palavra do Senhor. Antes de meditar, nós vamos entrar no Evangelho de Lucas hoje, Lucas 22. Você vai ter esse tempinho para procurar essas referências bíblicas e nós vamos meditar numa porção. O tema é provocante da mensagem, você acompanhou durante esses dias nossas inserções nas mídias. Mas é sempre com um propósito bíblico, trazendo um fundo bíblico, isso aqui para despertar esses temas, é para te despertar e entender que a Bíblia trata de todos os assuntos. A gente vai ler Lucas 22 a partir do verso 35. Se você já conseguiu encontrar, nós vamos orar juntos para poder pedir que o Espírito Santo ele possa abrir o nosso entendimento para essa mensagem criar raiz dentro de nós. E nós não sermos apenas ouvintes, é o que o apóstolo Tiago disse, sermos também praticantes da palavra do Senhor. A porção então está em Lucas capítulo 22, a partir do verso 35. Se você achou, eu quero orar com você. Faça a tua oração também aí no seu lar. Convide todos a ter esse tempo de clamor. É tempo de falarmos mesmo com Deus, de abrir o nosso coração, abrir os nossos lábios e denunciar nessa atmosfera tudo aquilo que nós queremos apresentar diante do Senhor e que você possa orar comigo nesse instante pedindo a iluminação do entendimento. Vamos clamar ao nosso Deus. Pai bendito, Deus de amor e de graça, é no nome de Jesus Cristo que estamos aqui para meditar na Tua Palavra, a Santa Palavra que o Senhor deixou para nós como instrução para o dia a dia. E esse domingo especial para nós, um dia de Páscoa, o texto aqui, papai, permeia em todo esse contexto da Páscoa. Então nos alegramos por essa bênção, Senhor, que foi liberada sobre nós. Nós nos alegramos pelo privilégio de poder ouvir essa mensagem e que o nosso coração seja dilatado em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente, Senhor, seja submisso ou submissa ao Teu querer. E que tudo que há em nós como resistência, nós, com a autoridade que vem do céu, como ministros da palavra do Senhor, nós damos uma ordem a todas essas resistências que sejam desmanteladas agora em nome do Senhor Jesus e que o poder da Tua palavra, papai, possa achar um lugar frutífero e tudo aquilo que é de confusão dentro de nós a respeito da Tua palavra, essa mensagem possa fluir como águas límpidas. Que possa fluir, papai, nos corações e trazer cura, transformação e libertação em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos nesse momento dessa meditação, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, tema da mensagem, comprem armas. Estranho, né? Pedimos para os irmãos que são pacificadores, Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. Aí vem o pastor Josué e dá um título provocante desse, comprem armas. O que é isso? É alguma alusão agora, pastor, a alguma facção? Que negócio é esse? Que tema que é esse?
Então aqui em Lucas 22, nós vamos ler duas porções, do verso 35 até o verso 38, depois do verso 47 até o verso de número 53. Tudo aqui em Lucas por enquanto. Verso 35 diz assim, de Lucas 22. Então Jesus lhes perguntou, para aqueles que estavam reunidos ali na Páscoa: quando eu os enviei sem bolsa, que é bolsa de dinheiro, saco de viagem, que seria as nossas malas, ou sandálias, proteção para os pés, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Os discípulos responderam para Jesus: quando a gente foi só com o necessário, não faltou nada, fomos supridos em tudo. Verso 36. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. E se não tem espada, aqui está o coração da mensagem: venda a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, que é o verso 38, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Jesus falou, basta, em outra versão. Agora dá um salto comigo no verso de número 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então nós lemos 2 porções, do verso 35 ao 38 e do verso 47 ao verso 53. Todo esse contexto aqui é a última semana de Jesus, antes da crucificação. É a semana da Páscoa. Jerusalém estava fervilhando de judeus. A Páscoa é uma data precisa para os judeus. Hoje, domingo, é uma data, inclusive, muito bem calculada pelos judeus para acontecer a Páscoa. Aliás, o calendário judaico ele é completamente diferente do nosso. Começa pelo regimento. O nosso calendário ele é um regimento solar, enquanto o calendário judaico ele tem um regimento lunar. As horas do dia para os judeus eles contam bem diferente das nossas. As horas que são contabilizadas no dia do judeu. A semana começa diferente da nossa. Os dias, a quantidade de dias no mês é diferente do nosso. O ano que eles estão lá em Israel não é 2021. Um exemplo sobre o dia. O dia ele finaliza no pôr do sol. No pôr do sol começa outro dia. E o pôr do sol ele tem 2 referências lá. Ele pode ser realmente quando o sol desaparece ou quando começa a escurecer. O dia ele começa na alvorada, ou seja, quando começa a clarear sem o nascer do sol, sem o sol aparecer ainda.
na cultura judaica é a ideia de, olha, que você, quando estava escuro, você não via a pessoa e começa a ver a pessoa com clareza, aí começa o dia. Então eles startavam o relógio não com essa precisão de 12 horas, eles startavam pela sombra. Aliás, se você ler o Velho Testamento, nós vemos ali uma situação onde um rei pede para a sombra retroceder. Era a marca do relógio de Acás. Depois você leia e encontre esse texto muito interessante no Velho Testamento. Então os judeus, eles conduziam as horas pela sombra do dia. Então tem dias lá que ele não tem 12 horas, tem dias em Israel que o dia dura 15 horas. Interessante, né? Sobre a semana, eu poderia aprofundar, mas quero só pincelar para vocês para chegar na Páscoa. Sobre a semana, ela começa no domingo, que é o sábado à noite para nós. Já é o primeiro dia da semana. Então, domingo para os hebreus é um dia normal, já começou. Por quê? Lá no sábado, lá no Shabá, é dia de descansar, que começa sexta tarde. Então, o feriado lá em Israel, ele começa um dia antes aqui para nós. É no finalzinho da tarde. Por isso que quando você lê lá em Gênesis, e foi tarde de manhã, primeiro dia. Então o dia começa à tarde lá. Ok. A semana começa no domingo. Ok, nada a ver com a nossa. Os dias do mês, meus irmãos, para você ver que bonita também essa colocação. Há anos lá em Israel que, na verdade, 3 em 3 anos, o ano ele tem 13 meses, porque a contagem lá ela é lunar. E os dias do mês, tem mês que tem 29 dias e tem mês que tem 30 dias. Então nessa variação do ano, vai chegar alguns anos, de 3 em 3 anos, que vai se acumular 11 dias, aí eles precisam fazer mais um mês para completar o ano. Então tem ano que tem 13 meses. E esse último mês, que é o Adar segundo, que é o último mês, né? Agora estão no mês de Nissan, a Páscoa é no primeiro mês. Então eles fazem um segundo mês para poder completar esses dias que faltam no ano. É a contagem lunar dos hebreus. E a Páscoa, que é o mês de Nissan, que nós estamos aqui agora, Deus deu essa data, está lá em Êxodo, só você voltar a ler Êxodo 12, 13, 14, Deus fala dessa data, olha, agora a partir de vocês começa a Páscoa, Pessá, a passagem do anjo da morte. Então nós temos essas datas, e o ano que eles estão agora, em 2021, é o ano de 5.781, e o ano deles não começa no primeiro mês, o ano deles começa no 7º mês. Diferente do nosso, né? São instruções para você entender que contexto que nós estamos aqui. Então Jesus está dentro de um contexto judaico, dentro de uma data precisa, esse ano de 5.781. Eles fazem a contagem lá do Gênesis, desde o Gênesis, são datas precisas para nós. Então eles contam assim. E depois a gente entra qualquer dia, aprofunda nesse assunto, se você quiser saber mais sobre isso, sobre essa cultura judaica, um dia a gente entra nisso, mas eu quero mostrar que aqui é o contexto da Páscoa, e toda a Páscoa, aquele cordeiro que foi imolado lá em Moisés, lá no começo com a instrução em Moisés, apontava para Jesus. Paulo fala sobre o cordeiro pascal, que é Jesus, então não tem nada a ver com ovos de Páscoa e coelhinho, isso é uma tradição comercial. O cordeiro pascal é Cristo. Aquele sangue no batente da porta, nos umbrais da porta, não combina hoje se nós formos praticar isso aí, porque aquele sangue representava o sangue de Jesus, é tipologia. E agora nós estamos aqui num contexto onde Jesus logo vai ser preso e crucificado, e Jesus dá algumas instruções. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos, Jesus está na mesma semana dando essas últimas instruções para os discípulos, e eu li aqui uma porçãozinha para você, que Jesus faz uma referência para eles. Olha, quando vocês foram enviados, Lucas 10, quando eles foram enviados a primeira vez, foram sem bolsa, foram sem dinheiro, foram sem mala, saco de viagem, foram sem roupa reserva.
Eles foram à disposição do reino, aguardando a provisão dos irmãos. A casa que eles fossem receberem, ou que fossem recebidos, seriam recebidos em paz. Agora Jesus diz assim para eles, só que muda o contexto agora. Quando vocês foram sem nada, faltou alguma coisa? Todos responderam com uma voz unânime, nada nos faltou, Senhor. Aí vem Jesus e agora abre o coração e diz assim, mudou o cenário. Estou para ser preso, agora vocês, que é o verso de número 36. Se vocês não têm bolsa, leve bolsa. Se vocês não têm recurso, preparem recurso. E se não tem mala para viagem, prepare mala para viagem. E quem não tem espada, venda a sua capa, que era um utensílio para proteção do frio, era um utensílio muito útil para os judeus. Você vê lá na frente Paulo, quando está para ser decapitado, ele pede que traga uma capa dele. Ele estava num lugar, num calabouço frio, chegando o inverno, ele pede para trazer a capa e os pergaminhos. A Jesus disse, vendam a sua capa e compre uma espada. Daí vem o título da mensagem, compre armas. Jesus falando para os meninos se armarem. Será que é isso? Meus irmãos, essa abertura que eu fiz com vocês é para nós compreendermos que na linguagem de Jesus não se tratava de arma literal. Era uma instrução de Jesus mostrando a mudança de cenário. Olha, enquanto estou fisicamente aqui com vocês, está tudo certo. Mas com a minha prisão vai desencadear tempos difíceis. Vocês precisarão de defesa. Vocês precisarão de recursos, vocês precisarão de reservas. É isso que Jesus está falando. Não se tratou de arma literal. Só que os discípulos tinham dificuldade de entender algumas instruções de Jesus. Do jeito que nós temos hoje de entender um monte de coisa da Bíblia, os discípulos que andavam com Jesus também tinham dificuldade. Para você ver esse monte de dificuldade que eles tiveram. Quando Jesus acaba de dizer, vão e compre uma espada, no verso 38, os discípulos já se falam assim, Senhor, temos aqui duas. Jesus fala, gente, para, basta. E se basta de Jesus, ele falando, não é esse assunto que estou falando com vocês, não é uma espada literal. Então, esses meninos têm dificuldade de entender essa linguagem figurada de Jesus. Tanto que em muitas situações, depois de algumas parábolas dessa linguagem figurada, os discípulos perguntavam, Senhor, o que o Senhor quis dizer mesmo lá atrás? Mateus 13 relata muito sobre isso. Aqui, mais uma vez, Jesus está apontando para uma defesa que eles precisariam no período que Jesus fosse aprisionado. Aí nós vamos caminhando na mensagem, meus irmãos, e vemos que esses homens, eles estão mesmo dispostos a utilizar essa espada. Jesus fala, não é isso que eu estou tratando, não é dessa espada que estou falando com vocês, mas eles estão lá com duas. São 11, Judas já tinha sido possuído por Satanás, o texto diz isso. Quando Jesus termina a ceia em João 13, Satanás entra em Judas e ele vai lá para o Sinédrio, para a corte religiosa judaica, para entregar Jesus. Mas esses homens, eles estão ainda com o entendimento cerrado, fechado a respeito da instrução de Jesus. Jesus fala, não é de espada que eu estou falando. Não somos aqui romanos, não somos aqui uma guarda. Não estou dizendo agora um arsenal bélico. Só que esses homens estão dispostos a qualquer ação. Nós avançamos aqui. Quando chega no verso 49, a turba chega para prender Jesus. E eles vendo essa pressão para prender Jesus, eles tentam de alguma forma pedir um aval de Jesus. Senhor, verso 49, atacaremos com espadas? Lucas 22, 49. Jesus não responde nada. E eles avançam como se fosse um ato de coragem. Só que não. Eles querem usar, já que eles têm espada, chegou aquela multidão, aquele monte de gente em volta, vamos usar a espada que nós temos. Meus irmãos, eles têm duas espadas, eles disseram lá atrás, no verso 38. Vê, Senhor, aqui estão duas espadas. Mas chegou, meus irmãos, uma tropa para prender Jesus. E eles querem usar essa espada para prender Jesus. E não só querem, eles usam
O Pedro saca uma dessas que está com ele, vai lá, corta a orelha do soldado. Jesus repreende Pedro e fala: Pedro, não é esse tipo de luta que eu estou instruindo vocês. Quando eu disse para comprar uma espada, não foi esse tipo de espada que eu disse, Pedro. Pedro, essa espada sua é natural, essa espada sua é carnal. E quando nós usamos essas armas carnais e humanas nossas, somos tão violentos, meus irmãos, que nós decepamos orelhas. Quando o negócio não sai do nosso jeito, quando não é do nosso padrão, no nosso tempo, no nosso formato, quando não é nos padrões que nós desejamos, aí a gente vai ficando desesperado e saca a espada e decepa a orelha. Mas Jesus, que está presente nessa turba toda, nessa violência toda, Jesus vai lá. E esse aqui é o último milagre antes da crucificação. Jesus vai lá com essa orelha que está decepada, recoloca a orelha. E lá em João 18 diz o nome do soldado, Malco. Depois você pode procurar aí essas mensagens sobre a orelha direita cortada, né? Pedro foi preciso. Tira a orelha direita do soldado. Jesus vai lá, recoloca a orelha, repreende Pedro. E nós vemos agora a Bíblia nos instruindo, meus irmãos, que tipo de postura nós temos que ter quando Jesus diz assim: quem não tem espada, então venda a sua capa e compre uma. Esse compre armas, essa provocação que eu fiz com você a respeito do título, provocação no sentido de despertar o teu interesse, de entender que tipo de arma que o Senhor quer que nós usemos, não é essa arma que Pedro usou, essa arma carnal. Essa arma que fere as pessoas, essa arma que mesmo que é recolocada a orelha no lugar, fica registrado na memória o golpe, a violência, que nós somos muitas vezes, meus irmãos, atacados na vida por pessoas descontroladas, que não têm um mínimo de sensibilidade a respeito das dificuldades que vivemos, dos cenários que passamos, das pressões que nós temos no dia a dia, aí queremos resolver com armas carnais. Meus irmãos, vai dar ruim essa arma carnal. Muitas vezes essa arma carnal são palavras que entram no coração e destrói tudo, mas o Senhor nos deu outro tipo de arma e é o que nós vamos meditar nesse momento. Então não temos arma para poder lutar com a nossa carne. Olha o que Paulo vai instruindo em Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, para você entender comigo o contexto. Paulo mostrando esse desejo que haja salvação entre os judeus. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, Romanos 10 eu estou lendo, é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, ou seja, zelo sem entendimento. Eu estou usando uma arma, uma espada sem entendimento, é o que Pedro fez. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Pastor, mas eu estou usando as armas certas, estou tentando de alguma forma atrair minha família para Jesus, meus amigos para Jesus. Mas se você utilizar essas armas sem conhecimento, ter esse zelo sem entendimento, nós vamos sair por aí decepando orelhas. Não é isso que o Senhor quer de nós. Então, quais são as armas que nós vamos lutar? Então, o primeiro ponto de hoje, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Vai lá comigo. Vamos ler os versos 3 e 4. Que esclarecimento que Paulo dá para nós. Então, Jesus fala lá atrás, quem não tem espada, vende a capa e compra a espada. Aí Pedro tenta usar uma espada natural, não era essa espada que Jesus estava falando. E aqui Paulo clarifica o nosso entendimento. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, dizem assim:
Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vou avançar para o verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o verso de número 5. Verso 6, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 6. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que era totalmente carregada, equipada de armas carnais. Paulo fala assim, não, nossas armas não são carnais, os padrões que nós utilizamos de combate não é carnal, o território que nós lutamos também não é um território natural. As armas com as quais nós lutamos, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, em outras versões, sofismas. Aqui, meu irmão, essa arma que nós precisamos agora para buscar não são os tanques de guerra que o mundo põe à disposição. Não é todo esse arsenal bélico que nós vamos ter aí para poder ter um porte de arma e portar alguma arma em casa. Não é esse tipo de arma que Jesus propôs lá atrás, e aqui Paulo confirma: gente, não temos armas naturais para lutar, não temos armas carnais para lutar, nossas armas são espirituais. Nossas armas são para destruir fortalezas espirituais. Então, meu irmão, quando Paulo vai dizendo sobre essa fortaleza e todo argumento, destruir argumento, tudo aquilo que impede de ter o conhecimento de Deus, Paulo está falando de uma batalha na mente. E é na mente que nos falta discernimento. E aqui eu tenho para você essa primeira arma: compre armas de discernimento. O que nós mais vamos precisar nesse tempo nosso, meus irmãos, é discernimento. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos profetas, meus irmãos, colocando terror, falando que todo mundo vai morrer num dia específico. Isso é falso. Eu vi pessoas desesperadas esses dias que me procuraram, falaram: Josué, o que eu faço? Eu vou morrer, o que eu faço? Eu tenho que passar sangue lá na porta de casa, o anjo da morte vai vir aí no dia tal, e a gente vai morrer se estiver no mercado mesmo. É um profeta falso, meus irmãos, sem discernimento. A gente deixa isso aí entrar no nosso coração, fica abalado com tudo isso, já temos essa pressão toda que estamos vivendo, aí vem esses falsos profetas, faz um terrorismo na mente das pessoas, as pessoas ficam sem estrutura nenhuma por causa das informações, mas porque falta discernimento, falta conhecimento bíblico. O profeta Oséias foi muito feliz quando o Espírito Santo flui nele e diz assim: Oséias, registra aí, o meu povo perece por falta de conhecimento. Primeira arma aqui para você, meu querido irmão e irmã: arma de discernimento. Para não ser enganado com os bombardeios do inferno, para não ser enganado, meu querido irmão, minha irmã, com esses dardos inflamados do maligno, para tirar a nossa paz e destruir o nosso interior e gerar em nós desespero, angústia. Quantos que estão, meus irmãos, vivendo essa pressão, coração apertado, dormindo mal, tendo pesadelo, coisas que não se tinham anteriormente, estão vivendo nessa pressão. Mas aqui eu tenho uma voz que vem do céu para a tua casa nessa noite, que você possa agora entender o que é essencial nesse tempo. Quando Jesus disse: venda a capa, ele está falando: faça um filtro sobre tudo aquilo que é sobra, que não edifica, e adquira armas espirituais.
Meus irmãos, que essa noite seja uma noite de fortalecimento, onde o teu entendimento vai sendo cada vez mais ampliado, o Espírito Santo de Deus vai te dando clareza naquilo que você deve prosseguir e caminhar. Então, meus irmãos, tudo isso que eu li aqui para vocês, principalmente esse texto aqui de 2 Coríntios, está dizendo que nós não temos armas naturais para lutar. Se você puder voltar comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2 agora, olha o que o próprio apóstolo Paulo vai ensinando à igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, os últimos versos do capítulo 2 diz assim, do verso 14 ao 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, em outras versões, discerni-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Não é metade, meus irmãos, das informações, discerne tudo. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem serve ao Senhor não pode ser enganado. Quem serve ao Senhor não pode ficar apavorado com as falsas notícias. Quem serve ao Senhor não pode ficar desesperado com esses falsos profetas que marcam a volta de Jesus, que marcam um dia de terror, que marcam um monte de coisa, sendo que não está escrito. Meus irmãos, deve estar tudo registrado na palavra. Então, essa palavra aqui que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, olha, em 2 Coríntios 10, está falando para destruir fortaleza, sofismas, no grego é logismo. A palavra vem para destruir aquilo que é a imaginação do homem. Olha o significado mais preciso de logismo no grego. É para destruir a argumentação dos homens. É para destruir todo o conselho contra Deus, meus irmãos. Adquira armas espirituais, e a dica que eu estou dando nessa noite é arma de discernimento. Sabe por que a gente fica apavorado às vezes? Não tem discernimento. Ficamos desesperados, não temos conhecimento. E discernimento vem por mergulhar na palavra, meus irmãos, e buscar no Espírito a interpretação da palavra. Sim, há muitos comentários bíblicos. Sim, há um monte de Bíblia de estudo, mas nada como a voz do Espírito falando no nosso coração e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então não temos armas carnais. E a minha primeira arma que eu dei de dica para você nessa noite é que você adquira armas de discernimento. Segunda arma, só tenho 2 armas aqui para você, é armas de perseverança. Todo o contexto aqui é dos últimos tempos, tá? Então, há outras armas que eu quero apresentar para você, ou a outra arma que eu quero apresentar para você é a arma de perseverança. Eu te convido a abrir rapidinho comigo lá em Mateus capítulo 24, que também Jesus está falando do tempo do fim. Eu quero ler a partir do verso de número 10, Evangelho conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso de número 10. Você pode ler comigo? Olha que interessante o texto, Jesus falando do sinal dos fins dos tempos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha esse verso, meus irmãos, se não é para tirar qualquer um do engano. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, para de ficar fuçando a respeito de profecias do futuro. Para de fazer da Bíblia uma astrologia. Para de fazer da Bíblia um búzios. Meus irmãos, essa aqui é uma palavra viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus, que aponta o destino dos homens. Para de ficar, meus irmãos, dando ibope e like para os charlatões na fé.
Ficamos muitas vezes preocupados e ansiosos pelo futuro. Jesus já disse: basta cada dia o seu próprio mal. Estamos preocupados já, meus irmãos, com a semana que está entrando e os meses que estão chegando. Quando chega essa vacina? Quando que vai chegar na minha idade? A gente vai tendo essa ansiedade, vamos sendo corroídos por dentro. Aí vem um monte de oportunista e dá uma dica falsa, meus irmãos, distorcem a palavra. Aí você fica desesperado com isso, você fica aterrorizado com isso, sendo que está escrito: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Minha oração é que você não seja enganado por eles. Se você procurar, você vai achar um monte. Verso 12, bem conhecido: devido ao aumento da maldade. Isso aqui é os últimos tempos, tá? Então não se engane com essas maldades que estamos vendo. O amor de muitos esfriará. E aqui vem a instrução da arma que eu sugeri você adquirir, arma de perseverança. Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha que clara a palavra, meus irmãos, por si só a Bíblia se explica. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é uma arma de perseverança? Do jeito que eu busquei lá atrás, meus irmãos, sofismas, a palavrinha logismos, eu busquei também a palavrinha perseverança no original. Perseverar no grego é upomeno. Quer dizer, aquele que ficar debaixo. Olha que bonito isso. Aquele que permanecer. Aquele que aguentar as tentações e as provações. É a explicação do original de perseverar. Aquele que suportar sob, a mesma ideia de ficar debaixo. Aquele que esperar como alguém que fica para trás depois que outros partem. Olha que interessante, meus irmãos, essa explicação aqui. Upomeno, ficar sobre, aguentar tentação e provação. Aquele que fica para trás mesmo depois que outros partem. A ideia de esperar. A ideia que aguardo a volta de Jesus. Isso tem a ver com perseverança. Esse que aguardar a volta de Jesus em vigilância, esse sim será salvo. Então, duas armas eu te apresentei nessa noite. Armas de discernimento para não ser enganado e você viver um terrorismo dentro de você. E armas de perseverança, estar sob as ordens do Senhor. Estar sob a direção de Jesus. Estar sob a voz do Espírito Santo nos orientando para o próximo passo, meus amados irmãos. É a ideia de esperar mesmo que o nosso mestre já foi. Por isso que lá no meio do contexto que eu citei para vocês, que 5 capítulos de João, 13, 14, 15, 16, 17, Jesus está falando ao coração dele e eles começam a ficar apavorados com as informações. Aí no capítulo 14 de João, Jesus fala assim: não entristeçam, não se turbem os vossos corações, porque eles ficaram tão apavorados com a notícia que Jesus veio trazendo para eles, eles começaram a ficar tristes, apertados. E Jesus faz uma promessa. Você conhece João 14? Esperar, mas aquele que perseverar até o fim. Meus irmãos, ainda não acabou, continue perseverando em nome de Jesus. Ainda não chegou o fim. Então o evangelho será pregado. O reino do Senhor tem que ser ainda expandido, meus irmãos. Tem lugares remotos que não chegou a palavra do Senhor. Já viu a dificuldade de ser chegada a palavra do Senhor na Coreia do Norte? Já viu a escassez em muitos lugares da nossa nação para poder chegar à palavra, meus irmãos? Já viu a dificuldade para transliterar a palavra? Quantos idiomas ainda não foram contemplados ainda em algumas tribos? Porque não temos essas traduções ainda. Quantos missionários estão engajados em missões para poder transliterar a palavra do Senhor para que o evangelho chegue lá? A Jesus diz no verso de número 14:
e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Todos têm que ouvir sobre Jesus. Então virá o fim. O arrebatamento não está acontecendo aos poucos, tá? Como você está ouvindo por aí. O arrebatamento, depois você leia Lucas 17, será um evento onde todo olho verá. Algo simultâneo. Depois você leia 2 Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro e todos nós nos encontraremos nos ares. Depois nós, os vivos, teremos o nosso corpo transformado e todos se apresentarão diante de Jesus, os salvos, os santos. Então, meus irmãos, vai ser um evento coletivo. O Senhor vem buscar uma noiva, um corpo. O corpo ele não vai aos pedaços, meus irmãos. Então, aqueles que partiram, inclusive, estão dormindo. Ninguém encontrou ninguém ainda. Todos que partiram, ninguém viu Abraão ainda. Ninguém viu Moisés. Ninguém viu Davi. Eles dormem no Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pois bem, 2 armas eu apresentei para vocês. Armas de discernimento e armas de perseverança. E para concluirmos nessa noite, eu quero ler com você Efésios capítulo 6. E nós finalizarmos essa mensagem sobre compre armas. Que tipo de armas? Armas espirituais. Efésios 6, apenas um verso para poder nós coroarmos essa mensagem nessa noite. O verso 16 diz assim: além disso, ou sobretudo, Efésios 6,16, né? Usem o escudo da fé, discernimento, perseverança e fé. 3 armas então para você, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aqui está, meus irmãos, dentro de um contexto que Paulo está enxergando um soldado romano e fala de todo o equipamento romano, ele coloca uma arma de destaque. Sobretudo, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então tem setas que voam todo o tempo contra a nossa vida, mas só venceremos se for através do escudo da fé, meus irmãos. Então essa é outra arma que eu falo para você adquirir, a arma da fé. Porque em outro lugar, o apóstolo João escreve assim: aquele que é nascido de Deus não peca, 1 João capítulo 5, verso 4. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, queridos irmãos, se você se identificou com essa mensagem nessa noite e esse tema aqui te fez de alguma forma se reposicionar na vida, não te convidei a ter armas em casa, armas de fogo, arma branca, qualquer tipo de arma. Eu te convoquei a você adquirir armas espirituais, porque nós não temos armas carnais para lutar. 2 Coríntios nós lemos isso aí. Então tem armas de discernimento. Não seja enganado, meu irmão, minha irmã. Tem arma de perseverança. Não desista, não afrouxe agora. Não abaixe a guarda agora. O linguajar lá do esporte, né? Não joga a toalha agora. É tempo de perseverarmos, aguardar o Senhor sob as ordens dEle. E se lhe falta fé, conforme está escrito na palavra do Senhor, de modo que a fé vem pelo ouvir, já citei isso para você hoje, ouvir a palavra de Deus. Então busque mesmo, meu irmão, se encher da palavra. Aí então, você poderá vencer as astutas e inflamadas setas que o maligno joga. Então que as suas armas, que o teu arsenal, quando o Senhor passar em revista em você e fazer o inventário sobre as tuas armas, que Ele não encontre armas carnais lá, armas que fazem os outros sofrerem. Que o Senhor encontre em você armas espirituais, que te leva para mais perto dEle e que desativa o império das trevas. Queria que você orasse comigo nessa noite para podermos encerrar essa mensagem. Pai bendito e santo, muito obrigado por essa porção, Senhor. E nós viemos aqui apresentar toda a nossa estrutura natural diante de Ti. Uma estrutura falida, pecadora. E lançamos tudo aos Teus pés, Senhor. E pedimos que o amado Espírito Santo nos revista de toda a armadura espiritual,
porque assim nós nos posicionamos nessa noite. Aqueles que foram feridos, papai, por algum golpe humano, que possa liberar o perdão e que o Espírito Santo possa também fazer essa cirurgia em nós, para que possamos deixar, papai, essas armas espirituais serem ativadas, que o teu povo busque discernimento, que o teu povo persevere e use o escudo da fé e desfrute da tua presença gloriosa em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma ótima semana, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, continue sempre ligado aos nossos canais de comunicação para podermos entender esses tempos diferentes que estamos vivendo, entender quais são os próximos passos. Joga toda a ansiedade fora e descansa no Senhor. E que o grande amor de Deus, a bendita e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o discernimento do amado Espírito Santo permaneça em cada vida, em cada coração, em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Beijo no coração.